Fala, sétimo ano, beleza? E aí, como é que vocês estão, gente? Vamos lá, vamos corrigir nossa revisãozinha, tá? E é isso, como sempre, se tiver um barulho de fundo, o bar aqui na frente de casa, tocando música até altas horas, não tenho o que fazer. Vambora. Vamos lá. Questão número 1 da nossa revisão fala assim, ó, como se dá a produção em rede. Gente, olha só. O que é produção em rede? Produção em rede, basicamente, é a forma como os produtos são produzidos atualmente. Como assim, Almir? A Nike, ela não produz os tênis dela, a Nike norte-americana, tá? Ela não produz os tênis dela inteiramente nos Estados Unidos. Não só os tênis, como todos os produtos da Nike. Como que ela faz? Basicamente, ela manda parte do seu processo produtivo para onde? Para o Sudeste Asiático, para a América Latina e assim vai, beleza? Então, hoje em dia, a produção se dá em rede, ou seja, pulverizada por todo o planeta, beleza? E por que essas grandes marcas multinacionais, essas grandes empresas, desenvolvem o seu processo produtivo dessa forma? Gente, olha só, porque elas sempre estão atrás dos fatores locacionais. O que são fatores locacionais? São fatores que barateiam a produção. Então, quando a Nike vai para o sul global, quando ela vem para a América do Sul, quando ela vai para a Ásia, ela está indo atrás de quê? De mão de obra mais barata, de legislação ambiental mais frágil, não se preocupar tanto com impostos, tudo que torna o processo produtivo mais barato. São fatores locacionais. Por isso que a produção se distribui em rede. Tranquilidade? Então bota assim no seu caderno. Como se dá a produção em rede? Esta forma de produção se distribui por países subdesenvolvidos por conta da busca por parte das empresas multinacionais de fatores locacionais que possam baratear seus processos produtivos. Ponto final. Beleza? Questãozinha 2. Explique desemprego estrutural. Galera, olha só. Eu vou começar a explicação dessa número 2 contando um fato que aconteceu comigo essa semana, finalzinho dessa semana. Eu fui almoçar, só que eu não estava com muita fome e o tempo estava curto também. Então eu fiz algo que não é legal, que eu não aconselho. O que eu fiz? Eu fui para um fast food. Fui comer um hambúrguer. Beleza? E aí quando eu cheguei nesse fast food, a primeira coisa que aconteceu foi uma confusão. Eu olhei e falei assim, ué, quem vai me atender aqui? Porque não tinha ninguém ali me atendendo. E logo eu percebi que tinham 3 computadores assim, 3 telas grandes, uma do lado da outra. Touch e tal, e aí eu percebi, é ali que eu faço os meus pedidos. E aí você pede o que você quer comer, aí você pede se quer acompanhamento com batata, refrigerante ou suco, sobremesa, sorvete, por aí vai. Você escolhe, bota o cartão, paga, sai a notinha, você vai ali naquele balcão, né, onde ficam as pessoas que vão te atender, entrega a notinha para a pessoa, ela vai preparar o lanche, depois te entrega. Galera, nesse balcão tinha mais ou menos ali 3 trabalhadores. Podem ter mais, que eu não tenha visto, óbvio. Mas ali o que eu consegui ver foi o número extremamente reduzido de trabalhadores que geralmente ocupam esses postos do que eu costumava ver algum tempo atrás. Então, se antigamente eu via, sei lá, 7 pessoas, 10 pessoas trabalhando ali no fast food,
Na semana passada tinham 3 pessoas. O que aconteceu, galera? O que mudou? Pessoal, esses computadores substituíram pelo menos 5 pessoas. Então, o que é desemprego estrutural? Que é algo que sempre existiu quando falamos de revoluções industriais, porém, a partir da terceira revolução industrial, isso cresceu muito mais, né? O que é esse desemprego estrutural? É quando a mão de obra humana é trocada, é substituída por máquinas. Por máquinas. Pessoal, todos os postos de trabalho estão sujeitos a serem substituídos por máquinas, alguns mais cedo, outros mais tarde. Quanto mais qualificado é o profissional, ou seja, quanto mais tempo de estudo esse profissional tem, mais tempo demora para ele ser substituído. Porém, nenhuma profissão está livre desse processo. Óbvio que aquelas profissões menos qualificadas, como atendentes, enfim, serão as primeiras a serem substituídas, como já estão sendo substituídas. Mas é bom destacar que, conforme a tecnologia avança, mais o desemprego estrutural cresce. Beleza? Então coloca assim no seu caderno. Desemprego estrutural. Cara, essa música do Barbie tá me incomodando muito. E tá desde cedo assim. Enfim, vamos lá. Desemprego estrutural é o processo que ocorre quando a substituição da mão de obra humana por máquinas. Ponto. Questão de número 3. Comente sobre a diferença de participação do petróleo nas matrizes energética e elétrica. Primeira coisa, matriz energética engloba todas as fontes energéticas. E quando eu falo em geração de energia, eu não estou falando apenas da geração de energia que faz com que você ligue a luz da sua casa. Energia também é quando você liga o carro e ele pega. Também há uma geração de energia ali, por exemplo. Então, quando você olha para a matriz energética brasileira, recursos fósseis aparecem com grande destaque, principalmente pensando em petróleo e seus subprodutos, gasolina. Agora, quando você olha para a matriz elétrica se preocupa estritamente apenas com a geração de eletricidade. Aí sim, é especificamente relacionada com a luz da sua casa. Beleza? E aí, quando nós olhamos para a matriz elétrica brasileira, quem aparece em primeiro lugar? A energia hidrelétrica. Beleza? Então, quando nós olhamos, já que nós entendemos nesse momento a diferença entre matriz energética e matriz elétrica, quando nós pensamos na diferença na participação do petróleo nas duas matrizes, o petróleo aparece em maior quantidade na matriz energética. Por quê? Porque ele e os seus subprodutos são fundamentais para a geração de energia. Como eu já falei, não necessariamente energia elétrica, mas também. Agora, quando olhamos para a matriz elétrica, temos que lembrar que o Brasil é um dos países que mais tem fonte energética limpa, renovável, dentro da sua matriz elétrica. O Brasil se utiliza muito de energia hidrelétrica. Hidrelétrica vem de água, força das águas mexendo as turbinas das hidrelétricas, gerando energia a partir daí. Beleza? Então, quando pensamos em geração de energia elétrica, a luz que está na sua casa nesse exato momento é hidroeletricidade.
Beleza? Agora, quando pensamos em matriz energética e aí energia nas suas múltiplas utilidades e apresentações, como o exemplo do carro ligando e funcionando, aí já são os recursos energéticos fósseis. E aí o petróleo desponta, petróleo e seus subprodutos, né, como gasolina, despontam, né, evidentemente. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. Quando pensamos sobre a matriz energética brasileira, o petróleo e seus subprodutos aparecem com grande destaque, vírgula. Já na matriz elétrica, a hidroeletricidade ganha maior destaque. Ponto final, tá? Questãozinha de número 4. Por que o carvão mineral é tão utilizado para a geração de energia? Um minutinho só. Olha só, o carvão mineral é a segunda fonte energética mais utilizada no mundo. Ele perde só para o petróleo, tá? Vamos lá. Por que o carvão mineral é tão importante assim no mundo? Por que ele é tão utilizado para a geração de energia? Pessoal, o carvão, para a geração de energia, ele é aquecido e ele libera calor. E esse calor que ele libera faz com que as turbinas das termoelétricas funcionem, assim gerando energia. Então, por que o carvão mineral é tão utilizado para a geração de energia? Porque quando aquecido, ele libera uma quantidade muito significativa de calor. Por que o carvão mineral brasileiro é considerado de baixa qualidade, fazendo com que o Brasil importe parte significativa do carvão necessário nas suas termoelétricas? Porque o carvão mineral brasileiro libera uma quantidade pequena de calor, sendo classificado, portanto, como um carvão de baixa qualidade. Beleza? Porém, por mais que o carvão mineral libere uma quantidade muito significativa de calor, facilitando assim a geração de energia, tem um aspecto contrário. Ele também libera gases poluentes para a atmosfera, aumentando, intensificando o aquecimento global. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. O carvão mineral libera uma quantidade muito significativa de calor, fundamental para a geração de energia, vírgula, o que explica a ampla utilização dessa fonte energética. Ponto final. Foi, gente? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Questãozinha de número 5. Cite outras fontes energéticas. Galera, já pode até ir anotando aí direto. Outras fontes energéticas: hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Essas três para mim estão tranquilo, tá? Já dou como correto aí no gabarito, beleza? Aí basicamente são todas as outras fontes energéticas que a gente vem conversando em todas as nossas aulas, tá? Questão de número 6. Explique por que o Brasil tem um grande aproveitamento da energia hidrelétrica. Galera, olha só, energia hidrelétrica é energia gerada a partir do movimento das águas de rios. E o país de vocês, o Brasil, ele é lotado de rios. O Brasil tem no seu território uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a bacia do rio Amazonas. Então, o Brasil é um país cheio de rios.
Então, se o Brasil é cheio de rios de planalto, inclusive, tá? Isso explica o porquê da grande presença da geração de energia hidrelétrica aqui no nosso território. E bom lembrar que o seguinte, hidrelétrica precisa da queda d'água, porque quando a água cai, quando ela vem do planalto e cai, tem um desnível desse planalto, é quando ela pega uma velocidade interessante que movimenta as turbinas da hidrelétrica. Então, se o Brasil tem muitos planaltos, o brasileiro é basicamente constituído de planaltos, planícies e depressões. Então, se o Brasil tem planalto pra caramba, muitos desses rios serão de planalto. Logo, o Brasil, percebendo isso, desde lá, o início da industrialização brasileira em 30, o Brasil passa a investir em quê? Passa a investir em energia hidrelétrica, principalmente por conta da grande presença de rios no território brasileiro. Então escreve assim no seu caderno. O Brasil aproveita muito a energia hidrelétrica por conta da grande presença de rios em seu território. Ponto final. Tá? E rios de planalto, beleza? Questão de número 7. Diferencie fontes energéticas renováveis de não renováveis. Antes de qualquer coisa, não existem fontes energéticas 100% não renováveis. Não existem. O que existem são fontes energéticas que não são renováveis no tempo de vida humano, porque petróleo e carvão mineral, gás natural, são fontes energéticas que levam milhões de anos para serem formadas. Então, digamos que o petróleo acabe hoje. Vão ser necessários milhões de anos para que ele volte a aparecer no planeta. Porém, como nós não estaremos aqui daqui a milhões de anos, nós classificamos o petróleo, então, como uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque ele não se renova dentro do tempo de vida humano. Porém, no tempo geológico, no tempo do planeta, aí sim, o petróleo, carvão mineral, gás natural se renovam sim, tá? Mas coloca aí no seu caderno. Fontes energéticas renováveis, 2 pontos, são fontes energéticas que se renovam, ponto. Aí embaixo, fontes energéticas não renováveis são fontes energéticas que não se renovam no tempo biológico. Ponto final. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha de número 8. Comente sobre os impactos ambientais da mineração. Olha só, gente, mineração é uma atividade econômica do setor primário que impacta muito o meio ambiente. Não existe atividade mineradora que não impacta o meio ambiente. Vai impactar mais ou vai impactar menos. Porém, sempre vai haver mineração. Você está tirando porções e porções e porções de solo. Vão ocorrer impactos e não tem jeito. Sem falar na própria utilização de produtos químicos para o próprio desenrolar dessa atividade que também impacta o meio ambiente. Então escreve assim no seu caderno. A mineração é uma atividade econômica que gera grandes impactos ao meio ambiente, poluindo corpos hídricos, mudando a composição de solos, destruindo solos, afetando as espécies animais e vegetais de todo o ambiente. Beleza? Ponto final. Isso para não falar dos impactos na vida da vida humana, né? O que a gente viu da Vale
Dali, as barragens de Mariana e Brumadinho, atividade mineradora, né? Quando a barragem se rompe, quem está na frente esquece. Não tem salvação, tá? Então, o impacto social da atividade mineradora também é muito alto. Sem falar também dos rejeitos químicos dessa atividade que chegam em corpos hídricos e vão afetar peixes. E quando o pescador pesca esse peixe e vende, você come esse peixe cheio de rejeito químico. Sem falar na poluição dos solos, que é quando você tem plantios, esses solos já foram modificados quimicamente por conta dos rejeitos da atividade mineradora, e aí aquela espécie agrícola que você compra no mercado também vem contaminada. Então, assim, né, é um impacto socioambiental gigantesco, tá? Questãozinha de número 9. Por que o território brasileiro possui diversos depósitos minerais? Olha só, primeira coisa, por que o Brasil tem vários depósitos minerais em seu território? Porque o Brasil tem muitos escudos cristalinos. Escudos cristalinos. Há milhões e milhões de anos houve um derramamento basáltico sobre o Brasil. O que é um derramamento basáltico? Lava, magma, foi derramado sobre algumas partes do território brasileiro, principalmente durante a separação do Brasil do continente africano, lá quando a Pangeia estava se desfazendo. Beleza. E também ocorreram casos de magma chegando até a superfície brasileira por conta de rupturas da placa tectônica que está abaixo do território brasileiro, tá? E aí houve um extravasamento desse magma do manto para a litosfera brasileira, né? E aí por conta disso houve essa formação de escudos cristalinos. Tá, já conversamos sobre como que houve esse derramamento de magma sobre o território brasileiro, mas o que isso tem a ver com o escudo cristalino? Galera, escudo cristalino é basicamente uma estrutura geológica formada a partir da cristalização, a partir da solidificação, a partir do resfriamento do magma. Então o magma, quando ele está lá no interior do planeta, ele está submetido a altíssimas temperaturas, a altíssimas pressões. Quando ele chega na superfície, a pressão é menor, a temperatura é menor. Logo, ele é resfriado. Se ele é resfriado, ele vira rocha. O nome que nós damos para essas rochas gigantescas, oriundas do processo de resfriamento do magma, é escudo cristalino. Tranquilidade? Então, como o Brasil tem muitos escudos cristalinos, só para ter uma ideia, os planaltos que nós temos no Brasil são escudos cristalinos. O Pão de Açúcar, escudo cristalino. Corcovado, escudo cristalino. Então, Planalto Central brasileiro, escudo cristalino pra caramba, tá? Então, como o Brasil tem uma grande presença de escudos cristalinos, os planaltos, né, no seu território, há uma grande possibilidade de exploração de recursos minerais em território brasileiro. Além disso, o território brasileiro ele é muito extenso, né, e também tem um clima tropical que favorece a atividade, o desenvolvimento desses recursos também, beleza? Esses depósitos minerais. Tranquilo? Então escreve assim no seu caderno: grande extensão territorial, aliada à presença de escudos cristalinos no território brasileiro, vírgula. Além disso, o clima tropical brasileiro também ajuda na formação dessas reservas, desses depósitos, melhor dizendo, minerais. Ponto final. Um minutinho. Tive que fazer um corte, gente, que deu um probleminha aqui, mas já arrumei tudo, tá tudo certo, vamos continuar. Última questãozinha da nossa revisão, questão de número 10. Quais estados concentraram a maior parte das indústrias no século XX no Brasil, tá?
Gente, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. E aí você me pergunta, por que, Almir, São Paulo e Rio de Janeiro? Gente, olha só, a indústria brasileira começa a existir de fato na década de 1930. Antes de 1930, nós tínhamos surtos de industrialização, picos de industrialização. Como assim? O Brasil, até hoje, diga-se de passagem, era um país que focava em produzir aquilo que era mais buscado no mercado externo. Então, por exemplo, se no século XIX havia uma grande busca por café, principalmente na Europa, o Brasil ia produzir café. Se antes havia uma grande procura por cana-de-açúcar, o Brasil ia produzir cana-de-açúcar. Pau-Brasil? Pau-Brasil. Se havia uma grande necessidade de borracha, o Brasil ia produzir borracha. E assim vai. E voltado sempre para onde? Para o mercado externo. Não havia preocupação em atender às necessidades do mercado interno brasileiro. Vamos produzir aqui algo que seja necessário para o povo brasileiro, para minimizar a fome, a desigualdade social. Não. Isso nunca foi uma preocupação na história da economia brasileira. A preocupação era produzir para atender ao mercado externo. Ponto final. Como toda a colônia. Tá? Então, não havia o porquê se desenvolver indústria no Brasil, já que não existia um projeto de desenvolvimento nacional. O Brasil era uma colônia, que depois se torna um império, depois se torna uma república, em que o principal era e é exportar os produtos primários, que são mais simples, que são requisitados no mercado externo. Hoje em dia é soja, o minério de ferro, enfim. Mas principalmente soja atualmente, produzida em grande parte no centro-oeste brasileiro. Então, o Brasil até 30, ele só tinha picos, surtos de industrialização, quando, por exemplo, você tinha um cenário de crise, com a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus completamente destruídos por conta da guerra. Você realmente acha que eles iam se preocupar em comprar o cafezinho brasileiro? Ou que eles iam continuar exportando os produtos mais complexos que o Brasil comprava? Porque o Brasil sempre foi assim, tá? O telefone que você está me assistindo agora é brasileiro? E quando eu falo brasileiro, não é produzido em território brasileiro não, tá? Que pode ter sido montado na Zona Franca de Manaus, mas isso não quer dizer que ele é brasileiro, não. A marca do teu telefone é brasileira? Ou ela é norte-americana, se for um iPhone? Ou ela é sul-coreana, se for um Samsung? Ou ela é chinesa, se for o caso da Xiaomi? Ou ela é sul-coreana, se for um LG? E aí? Não é brasileiro, né? O seu computador, ele é brasileiro? Professor, o meu computador é da Positivo. Não, show de bola. Empresa brasileira, de fato. Mas as peças não são brasileiras, não. Vieram da China, vieram dos Estados Unidos, vieram da Coreia do Sul e foram montados pela Positivo no Brasil. Com algumas tecnologias de fato feitas aqui, mas o grosso, a maior parte, tudo lá de fora. Ou seja, historicamente o Brasil sempre exportou produtos mais simples, como cana-de-açúcar, café, pau-brasil, látex, cacau, carne, minerais metálicos durante o ciclo do ouro, e importava aqueles produtos mais complexos, e por serem mais complexos, são mais caros também, dos países europeus. E aí, durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, você realmente acha que os países europeus iam se preocupar em continuar exportando para o Brasil aquilo que ele precisava? Não.
Então o Brasil, ele olhava e pensava, cara, meu principal comprador está em guerra, está destruído, não vai comprar meus produtos. Além disso, eu preciso comprar certos produtos até para continuar minha produção de cana-de-açúcar, café, enfim, certas peças que eu só tenho lá na Europa. Só que eles estão em guerra, eles não vão me vender agora. Então o Brasil, ele desenvolveu em alguns momentos algumas indústrias para suprir essas carências que eu acabei de dizer, que apareciam durante momentos de crise. Mas geralmente essas empresas eram feitas pelo setor privado. O governo brasileiro não estava nem aí. A partir da década de 30, de 1930, um rapaz, um senhor chamado Getúlio Vargas, chega à presidência do Brasil. E Vargas vai falar assim: chega, agora o Brasil precisa desenvolver um projeto de desenvolvimento industrial. Sabe por quê? Porque nenhum país no mundo virou desenvolvido exportando cana-de-açúcar. Nenhum país do mundo ficou rico exportando só café. Exportam também, mas o principal sempre, sempre, sempre foi e continuarão sendo produtos mais complexos, mais tecnológicos, mais caros. Você realmente acha que os Estados Unidos da vida vai se preocupar mais em exportar software, produtos como o MacBook, computador, ou vai preferir exportar sacas de soja? Ele vai exportar soja também, óbvio que vai, mas o principal é computador, é software, são microcomponentes, beleza? Produtos mais complexos, que demandam pesquisa, mais estudo empregado, tecnologia, são mais caros. Show? Então, o Brasil, desde a década de 30, fala, cara, precisamos desenvolver a indústria brasileira, quando Vargas chega no poder. E aí Vargas começa a desenvolver a indústria de base brasileira, que até então não existia. Galera, olha só, a primeira revolução industrial vai acontecer em 1750 na Inglaterra, mais ou menos em 1750. O Brasil só vai começar a sua industrialização em 1930, na década, né, de 1930. E Vargas, olhando isso, ele fala, cara, o Brasil está quase 200 anos atrasado quando falamos em industrialização. Quais são os estados que têm já uma infraestrutura de transporte, comunicação e já tem mercado consumidor? Tem quem compre os produtos? São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as duas principais metrópoles produtoras de café durante o ciclo do café. Então Vargas, percebendo isso, fala, cara, eu vou aplicar todos os meus investimentos em São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles já tinham a base, as infraestruturas de transporte e comunicação presentes em seus territórios, o que facilitou o início da indústria, porque aí você não teve que instalar tudo do zero. Em algumas situações sim, mas na grande parte já tinha alguma coisa ali estabelecida, do que facilitou o início da indústria de base brasileira. Tranquilo? Então escreve assim no seu caderno. Ah não, já coloquei aqui, né? A pergunta é bem direta. Quais estados concentraram a maior parte das indústrias no século XX? São Paulo e Rio de Janeiro. Fechamos. Beleza? Gente, olha só. Essa revisão é muito importante para a prova de vocês. Então estudem por essa revisão. Bastante. Muito. Tá? Façam, refaçam, vejam, assistam, reassistam esse vídeo. Tá? Foi feito com muito carinho para facilitar o estudo de vocês. Beleza? Ó, tamo junto. Beijo no coração. Acreditem em vocês e o 10 vai vir. Pode ter confiança. Valeu. Tchau, tchau.